Graça e paz, querido. Graça e paz do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que devemos adorar, exaltar e engrandecer, porque reconhecemos que Ele é Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas e por isso o adoramos, exaltamos e o engrandecemos. Aleluia, glória a Deus. É um motivo de grande alegria estar aqui, querido. Que eu quase não saio daquela igreja lá, não. É muito difícil, né? Eu fico lá há muito tempo. Então, querido, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Talvez vocês vão identificar alguma coisa nesse capítulo aí. Marcos 14. Todos já encontraram? Amém? Então vamos ler. Amém? Vamos ler a palavra. Costume de cada um de vocês, como aqui na igreja, quando lê a palavra. Aqui diz o seguinte, querido. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa do Pães Asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. É verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar mais uma vez, Pai, muito obrigado, porque reconhecemos que só o Teu Santo Espírito pode nos dá a Tua palavra, porque a Tua palavra é bem clara quando diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Reconhecemos que Ele é que está aqui na terra nos conduzindo a toda a verdade, a tudo aquilo que Tu queres que saibamos, e nos orientando em tudo, Pai. Muito obrigado, e seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a operar através da Tua palavra, que é a espada de 2 gumes, que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Nós declaramos que estamos aqui prontos a ouvir. Eu declaro que eu sou apenas um instrumento Teu aqui, Pai, que dependo de Ti, continuando dependendo de Ti, porque sabemos que tudo Te pertence, e nós somos Teus também, porque Tu fizeste os céus e a terra, fizeste tudo, e fizeste o homem como coroa da criação. E Tu, Senhor, nós somos Teus por criação e redenção. E seja a Tua glória ser manifestada, a continuar a ser manifestada nessa noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Esse texto talvez relembre vocês alguma coisa que vocês estavam cantando, anteriormente aqui. Querido, isso fala realmente de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus verdadeiramente para as nossas vidas. O que Ele é para nós, o que Jesus representa para nós. Esse texto fala muito bem disso, sobre o que Ele representa para nós, o que nós temos,
em Jesus, o que ele é para nós, o que nós podemos fazer, né, por ele ser isso que ele é para nós. Isso, querido, isso depende de cada um de nós, depende da intimidade que você tem com Deus a cada dia, porque isso vai se aprofundando, essa intimidade vai se aprofundando e você vai cada dia mais vendo que Jesus é verdadeiramente o mais valioso, que realmente nós dependemos dele em tudo, né? E é realmente o que Jesus quer de nós, querido, é dependência total. Não pensa que é pela metade, não. Jesus quer de nós dependência total. Dependência total. Jesus nunca disse que ele poderia você ficar com uma parte e ele ficar com outra. Não, ele é dependência total, né? Quando você o aceita, você aceita ele em espírito, alma e corpo, né? É domínio total dele, né? E sabemos que ele assim o fez, colocou em nós o Espírito Santo, para exatamente nos capacitar a fazer, a adorá-lo, a exaltá-lo, a engrandecê-lo, né? Porque o próprio Espírito que habita em nós, ele glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia! E aqui vai contar, querido, a trajetória do próprio Cristo. Nós sabemos que quando Cristo quando ele nasceu, nós sabemos claramente lá, ele nasceu em Belém, né? E sabemos que os magos vieram do Oriente e foram lá visitar, mas antes de chegar lá, foram a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles foram perguntar a Herodes, né, onde nasceria o Messias, onde nasceria aquele que seria rei dos reis. O próprio Herodes disse para ele: olha, eu não sei. O Herodes foi perguntar para os sacerdotes, e os sacerdotes, não, ele vai nascer em Belém. A palavra diz isso. Ele vai nascer em Belém, né? E exatamente o que Herodes disse para os magos? Olha, quando você voltar, quando voltar de lá, que encontrar o lugar, volta aqui para mim, que eu quero ir lá adorá-lo. Isso era a resposta de Herodes. Mas será que era uma resposta verdadeiramente para adorar o Senhor? Ou era outro tipo de coisa que ele queria fazer? Ele era rei ali, né? Ele era rei ali. Então, ele disse: olha, eu quero adorar, mas... E nós sabemos que os magos estiveram lá com Jesus e levaram os tesouros, né, ouro, incenso e mirra. Nós sabemos claramente disso. Mas, quando aconteceu aquilo lá, os magos foram orientados pelo Senhor: não volte mais para Jerusalém. Não volte mais. Vá para o outro caminho. E eles foram. E Herodes, depois de... passado um tempo, ele viu que os magos não voltaram, né? Ele manda então fazer o quê? Ele manda uma equipe lá, né? Saber onde Jesus estava para adorar a Deus. Foi isso que ele fez? Não. Ele então manda que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas ali, naquele local. O objetivo dele era matar Jesus. Era matar aquele menino ainda. Eu não quero outro rei, o rei sou eu. Não existe isso? Eu sou o rei, eu não quero outro aqui. Querido, e assim a coisa ocorreu, porque José foi avisado lá que ia acontecer isso. Então ele foi para o Egito. E sabemos que quando Jesus se torna adulto e que começa o ministério dele, há sempre essas situações, né, de as pessoas quererem matá-lo, né? Matá-lo porque ele veio pregar que ele era, né, que ele veio pregar realmente o reino dos céus, mas eles queriam matá-lo porque ele violava o sábado e porque ele se dizia igual a Deus, ele dizia que era filho de Deus, né? E nós tínhamos ali um judaísmo, uma religião monoteísta bem clara, e não acreditavam claramente que Jesus era o Messias, tanto que até hoje estão esperando ele. Então, várias vezes aqui na palavra de Deus, nós vemos as pessoas querendo matar Jesus, prender ele, né? Te lembra que estava uma vez na sinagoga, entrou um homem com a mão
uma das mãos atrofiada, e ele vendo aquela incredulidade dos judeus e tal, tu não pode fazer isso no dia de sábado e tal, mas ele vai e cura aquele homem. E eles, vamos ter que matar esse homem, porque ele está fazendo muitos milagres. Porque o problema deles era não só o outro, porque ia desacreditar a própria religião deles. Esse homem está fazendo muito milagre e nós vamos ficar desacreditados. E nós sabemos que várias oportunidades eles quiseram prender Jesus. Mas, querido, o dia iria chegar. Jesus, a partir de Mateus 16, 21, 23, ele começa a falar isso. Ele começa a falar, se vocês pegarem lá Mateus 16, 21, 23, ele fala sobre isso, que ele teria que ser morto. Ele começa a falar isso, né? Então, querido, nós podemos ver aqui, 16, 21, 23, que diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, né? Então, ele estava falando desde ali que ele iria a Jerusalém e ele iria ser morto, né, pelos principais, né, os principais sacerdotes, né, ele estava ali falando claramente, e dos escribas, né, e ser morto e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, querido, nessa passagem de Marcos, nós estamos exatamente nessa época que Jesus chega a Jerusalém, já nesse momento para ser morto, né? Para ser morto. Nós estamos exatamente nessa passagem em que ele chega para ser morto, né? Então, querido, nós vemos que Marcos, capítulo 14, ele vai falar o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Então, querido, o cenário estava pronto. Estava pronto para quê? Para a morte dele, que estavam tramando contra ele, né? E nós sabemos que Jesus entrou triunfalmente ali, exatamente, ele entrou triunfalmente ali em Jerusalém, né? Naquela cidade santa, né? A festa da Páscoa era a festa em que todos os judeus ali do Império Romano iam para Jerusalém para celebrar essa Páscoa, né? Era a Páscoa que falava da libertação do Egito, né? Do povo judeu. Estava celebrando exatamente isso. A Páscoa celebra para os judeus, né, a libertação do Egito. E aquela festa, ela girava exatamente de um cordeiro que deveria ser morto, né? E os pães ázimos, né? Que relembravam exatamente o sofrimento do Êxodo. E, querido, Jesus escolheu exatamente essa época para morrer, que estava celebrando a Páscoa. A Páscoa celebra a libertação do Egito, em que você teria que matar um cordeiro, tirar o seu sangue e colocar nos umbrais da porta. Se lembra? A última praga do Egito, em que aí viria, né? Viria exatamente o anjo, mas aonde visse aquele sangue, ele não entraria, ele não mataria. E assim ocorreu. Então, eles falam exatamente dessa passagem, que é da Páscoa, né? Estavam celebrando isso. E Jesus escolheu essa festa para morrer, pois ele, a palavra diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a única forma que ele poderia tirar o pecado do mundo é morrendo em nosso lugar, né? Nós sabemos que ele morreu em nosso lugar, né?
Quem deveria estar lá seríamos nós, mas ele morreu em nosso lugar, ele pagou os nossos pecados, né? E ele foi o nosso Cordeiro Pascual, né? Como a orientação lá é você imolar, né, um cordeiro sem mácula, né? Lá na época da última praga, aqui também Jesus era o cordeiro sem mácula, né? Sem pecado. Queria morrer em nosso lugar. Então, querido, era uma festa que durava 7 dias. Não era uma festa como a festa da Páscoa, junto com a festa dos pães ázimos, durava 7 dias, e a cidade, ela praticamente multiplicava 5 vezes a população, né? Então, querido, nós vemos aqui que essa conspiração, ela já estava posta aqui, ó. Olha aqui. Olha a proposta aqui. Dali a 2 dias era a Páscoa da festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prendê-lo à traição e o matariam. Eles estavam mancomunados claramente para prender e matar Jesus. E nós sabemos que esse plano não era novo, porque no decorrer da vida de Jesus, várias vezes eles tentaram fazer isso, mas agora a coisa parecia que ia acontecer. Eles estavam ali prontos para exatamente fazer isso. Mas eles falaram um detalhe, né? Eles falavam o detalhe. O plano, só que eles tinham um plano, mas o plano de Deus já estava determinado. Por quê? Eles disseram o seguinte: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não queriam matar Jesus durante a festa da Páscoa, para que não houvesse tumulto. Isso era o plano deles. Eles decidiram isso, que Jesus seria morto depois da Páscoa. Mas Deus determinou que a época que Jesus deveria ser morto, exatamente era na Páscoa. Naquele tempo que a cidade estava apinhada de gente, esse era o propósito de Deus. As coisas não aconteceram como havia planejado. Eles planejaram do jeito, mas Deus disse que não era, que era do jeito dele. Então, o que aconteceu é que eles disseram, não durante a festa. Diziam, nós não vamos matá-lo durante a festa. Só que, querido, que o Todo-Poderoso disse, vai ser na festa. Deus tem o tempo dele. O tempo dele. Aquela Páscoa celebrava a libertação do Egito. E essa Páscoa, né, esse cordeiro seria imolado, já o Cristo vivo, ela estaria falando da libertação do homem, da salvação do homem. Queria ocorrer exatamente naquela festa que celebrava tudo isso para os judeus, mas para nós a salvação. Então, querido, isso e que estava ali, que prevaleceu foi o decreto divino, né? E aqui, querido, no capítulo, ainda no versículo 3 diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha aí, aquela mulher, né, ela veio com um vaso de alabastro, de um perfume preciosíssimo de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Nós podemos ver aqui claramente que aqui não fala, né, quem era a mulher, mas nós sabemos que o que Maria estava fazendo aqui, ele está dando o melhor para Jesus, o melhor, aquilo que era mais precioso, querido, ela estava dando para Jesus, né? E aqui não diz, nem Marcos, nem Mateus, nos informam que o nome da mulher que ungiu Jesus era Maria, mas em João capítulo 12, vai dizer isso, né? Vai dizer exatamente quem era a mulher que estava ungindo Jesus, né? No capítulo de João, capítulo 12, 1 e 3.
diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu a Jesus, né? Ungiu os pés, enxugou com seus cabelos, encheu a casa toda de perfume. Então, querido, nós vemos que Maria, né, ela deu ali, e essa Maria era Maria de Betânia, era irmã de Lázaro e de Marta, né? E aqui é identificado claramente que é ela realmente, que essa mulher descrita aqui em Marcos, né? E Jesus, querido, estava ali na casa de Simão. A palavra diz que Jesus estava ali na casa de Simão, o leproso, não é isso? A palavra diz que ele era leproso, né? Marcos 14 diz o quê? Marcos 14, ela vai dizer que reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, né? Na cidade de Betânia, participando ali do jantar. Querido, Simão certamente não era mais leproso. Talvez ele ficou cognominado leproso devido a ele ter tido lepra, né? Porque se ele verdadeiramente fosse leproso naquela época, ele não poderia estar ali em família. Ele deveria estar retirado em um local separado, que era o que acontecia em Israel. Então, claramente, a gente vê que ele não era leproso, porque ele estava ali junto com as outras pessoas e participando ali do jantar, né? E se ele não fosse leproso, deveria estar fora, numa aldeia fora, né? E distante da sociedade, assim que tratavam os leprosos daquela época. Hoje não, que nós temos tratamento para hanseníase, né? E esse tratamento é feito nas unidades de saúde. Você pode fazer esse tratamento, receber o seu medicamento. O tratamento é de 1 ano, né? Para os casos mais difíceis, e os outros mais leves, tratamento de 6 meses. Então, o que aconteceu? Possivelmente Jesus tenha curado esse homem, né? Ele estava ali, possivelmente tenha curado ele, porque ele não podia estar ali como leproso. Possivelmente ele tinha sido alvo do amor de Deus e alvo da cura através de Cristo Jesus, né? Nós sabemos claramente disso. Então, esse jantar poderia ter sido motivado até, querido, pela gratidão de Simão e também de Maria. Maria tinha algo para agradecer a Deus? Querido, Maria com Lázaro e com Marta eram íntimos dele. O Jesus, ele ia na casa deles. Ele quando ia a Betânia, estava lá na casa deles. E nós sabemos que Lázaro foi aquele que foi ressuscitado por Jesus. Não é isso? Então, ela teria que realmente ter motivo de agradecer a Deus? Tinha motivo para agradecer a Deus? Tinha. Simão também, com certeza. E aqui, querido, nós vamos ver esse ato de gratidão, né? E de amor, que ela pega um vaso de alabastro e quebra sobre Jesus. Alabastro, né? Um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, ele é feito por uma pedra egípcia. Diz que é um mármore branquíssimo, né? Mas era uma pedra egípcia que era feita própria para fazer esses frascos conter perfumes. E óleos também, mas nesse caso era perfume. E esse valor, querido, ali tinha 1 libra. Nós vimos lá em João que era 1 libra. 1 libra é praticamente 400 gramas. Mas sabe qual era o preço desse perfume, né? Desse frasco com esse perfume? Era 1 ano de trabalho. Será que era pouca coisa? Porque muitas vezes a pessoa que não tem muita condição faz tudo para ter algo, né, valioso. E ela tinha aquele perfume valiosíssimo. Quanto é o salário mínimo hoje? Houve aumento aí, né? 1.400. Multiplica 1.400 por 12. Quanto dá aí? 10 já vai dar 14 mil.
não é isso? Aí diminui o outro, vai dar mais 4.800, é isso? 12 vezes 400 vai dar 4... Dá o quê? É isso aí? É. Então, mas será que é isso mesmo ou é 18.800? Multiplicou aí na máquina, foi? Ah, bom, então tá certo. Eu estou com a minha máquina na cabeça, porque eu gosto de fazer coisa na cabeça. Senão você vê que hoje, um vidro desse... Tu tem perfume aí de 18 mil na casa de vocês, querido? Tem ou não? Ah, eu tenho. O que tem? Então, querido, era uma coisa preciosíssima. Aquilo era o que ela tinha, o tesouro dela era aquilo representava para ela o maior tesouro dela. A coisa mais preciosa que ela tinha é aquele vidro de nardo puro, né? Que é extraído de folhas secas de uma planta natural do Himalaia. Era a coisa mais preciosa. O que ela tinha na casa dela, o de mais precioso que ela tinha era isso. Era o que mais tinha de precioso, querido. E nós vemos que Maria, ela aparece sempre. Já observou? Ela apareceu para Jesus em várias ocasiões e ela aparece. Ela apareceu lá em Lucas 10, 39. Ela estava lá fazendo o quê? Ela estava aos pés de Jesus. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, né, atarefada, ela estava ali ouvindo o mestre. E Marta vai ao encontro de Jesus pedindo que ela o ajude. E o que Jesus diz para ela? Marta, Marta, tu anda preocupada com muitas coisas, né? A Maria escolheu o quê? A boa parte. Nós cantamos aqui, né? Ela escolheu a boa parte. Querido, isso fala que nós precisamos de ter tempo com Deus. Muitas vezes nós esquecemos essa boa parte de relacionamento com Ele. E Deus realmente quer de cada um de nós isso. O grande problema hoje nosso é a falta de intimidade. Nós queremos Deus. Eu sei que essa igreja aqui, pelo que eu vejo, né, é uma que anda na palavra. Não é só o nome ali, não, eu vejo isso. E exatamente, querido, porque verdadeiramente nós precisamos de intimidade. Não é isso? Eu preciso de intimidade com Deus. Como é que eu posso saber, né? Como é que eu posso cada dia mais conhecer o Senhor? Através da palavra dele. E como é que eu posso ter relacionamento com Ele? É ouvindo a palavra e buscando a Ele através da oração. Nós sabemos que nós precisamos fazer isso. Onde quer que nós possamos ir, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser alimentados. Você se lembra que quando Jesus ele foi batizado por João, o Espírito veio sobre ele. E o que aconteceu ali? Depois ele foi para o deserto. E lá no deserto, o que acontece? Depois de 40 dias e 40 noites, ele é tentado. E o diabo chega para ele e diz o quê? Pega essas pedras e transforma em pães. Ele diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Por que ele disse isso? Querido, você não é só corpo físico. Você é espírito, alma e corpo, e precisa desse alimento. Eu sei que muita gente gosta de feijoada. Eu gosto de feijoada. Sou do Rio, eu gosto de feijoada, gosto mesmo. Né? Nem que não esteja nenhum ingrediente, mas eu gosto, que eu fui acostumado com isso. Mas cada um aqui gosta de quê? Não, eu gosto de uma bacalhoada, outro vai gostar de uma pizza, né? Cada um vai ter a sua preferência, né? Tem gente que come mocotó até de noite, porque gosta, né? Então nós sabemos disso. Ela come mocotó também? Ah, bom. Então, queridos, deixa eu lhe dizer. Deixa eu lhe falar. O que acontece é que nós precisamos do alimento espiritual e muitas vezes nós esquecemos disso. Esse alimento preciosíssimo que nos sustenta a cada dia, que nos fortalece.
Nós não vencemos as situações difíceis que nós passamos somente pelo alimento físico. Não vai dar. Você pode malhar do jeito que você malhar. Eu molhei meu corpo, eu estou todo sarado e tal. Não vai adiantar, querido, que os problemas vêm. Você pode ser o cara mais sarado aqui da terra. Você realmente faz educação física, vai lá na academia e faz esteira, faz tudo. Mas quando vem as tribulações, quando vem os problemas, será que a tua força física vai resolver algum problema? Não. Porque você precisa de alimento espiritual. Você precisa de poder espiritual. Porque você sabe claramente, a palavra do Senhor diz lá de 2 Coríntios, claramente 2 Coríntios 10 diz o seguinte, ela diz, 2 Coríntios 10, falando que, olha o que diz aqui, 2 Coríntios 10, que é importante para cada um de nós, queridos, apenas para falar realmente que nós precisamos, olha o que diz aqui, ele fala aqui, porque embora andando na carne, querido, nós precisamos saber que nós somos ser espiritual. Muitas vezes nós perdemos esse time aí. Nós somos seres espirituais. Embora estando no corpo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Falando claramente que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Falando que nós precisamos de alimento espiritual. E a posição de Maria era de se alimentar. Pensa nisso. Nós cantamos ainda aqui claramente, como Maria, que estava sentada aos seus pés. E o que ele disse para ela? Pois é. Então, como Maria, que estava sentada aos seus pés, como tu disseste para ela, né? Esta é a boa parte e nunca será tirada. Nós precisamos dessa parte, querido. Precisamos da presença de Deus, precisamos estar na presença dEle, porque isso é agradável ao Senhor, o Senhor se agrada com isso e nós também precisamos saber que isso é um alimento para nós, e alegria, é força, é poder para nós, querido. Precisamos pensar nisso. Nós não militamos da carne, querido, nós militamos do Espírito. As armas da nossa milícia não são carnais. A palavra de Deus, a oração, o louvor, a adoração, são armas que nós temos. Nós precisamos saber que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Nós precisamos estar munidas, né? Exatamente dessas armas, querido. Ela aparece nessa vez, ela aparece também em João, né? João 11. João 11, é 11:32, né? Olha o que diz lá, querido. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Olha, Maria, ela encontrou Jesus 3 vezes aqui no Evangelho, e em todas as ocasiões ela se lançou aos pés dele. Primeiro para aprender, como estava em Lucas 10:39, depois para chorar, claro, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar, ela foi para chorar. Primeiro nós vemos ele, né, ouvindo de Jesus, depois nós vamos ver ela aos pés de Jesus de novo, né? Aos pés de Jesus agora chorando. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se, né? Então nós sabemos que ela estava ali, estava
para aprender, estava para chorar e estava para agradecer. Nós vemos agora nessa parte de Marcos, ela estava ali agradecendo, né? Era uma sensação de gratidão a Deus, né? Isso, querido, é muito importante para nós, né? Reconhecer Deus como o Senhor de nossas vidas e dar a Ele, para Ele, o melhor que nós temos, querido. Aleluia, glória a Deus. Queridos, e aí nós podemos ver que ela deu esse bálsamo, ela quebrou esse bálsamo, né? Esse recipiente que ela fez de uma pedra egípcia, né? Ela quebrou e ela realmente fez isso, né? Colocou sobre Jesus. Olha o que diz aqui. No 14, indignaram-se, pois, alguns e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, né? E nós sabemos que quem fez essa avaliação foi o próprio Judas. Se você for lá no capítulo 12 de João, né, exatamente foi Judas que fez essa avaliação, que era realmente decorrente de um ano de trabalho, né? E claro, Judas e os demais discípulos ficaram indignados com ela, e ficaram indignados, queridos, eram pessoas que estavam acompanhando Jesus e conheciam Maria, ficaram indignados por isso, né? Considerando o gesto de amor, aquilo era um desperdício. Por que vai gastar esse dinheiro todo fazendo isso, né? E eles culparam Maria por estar realmente administrando mal aquilo o que ela tinha nas mãos, que era aquela importância, né? aquele perfume muito valioso que poderia servir para muitas outras coisas, né? E eles murmuravam exatamente dela, dizendo que aquilo era um desperdício, que aquilo deveria ser dado aos pobres, né? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuravam contra ela. Mas será que Maria ficou preocupada com isso? Maria ficou preocupada porque as pessoas estavam falando mal dela, porque estavam jogando aquilo que ela tinha de mais precioso sobre Jesus. Ela ficou preocupada com isso? Não, queridos. Porque Maria, ela só queria agradar a Deus. Agradar a Deus. Muitas vezes ela foi preocupada com o que as pessoas dizem de nós. Eu já fui até chamado de louco, né, por causa do Evangelho. Que a minha libertação se deu dentro do consultório, e aí o negócio pegou. Você tendo um médico que é liberto dentro do consultório, meu irmão, quando o negócio foi liberto, quando a coisa aconteceu, é claro que meu testemunho tem muita coisa, né? Mas eu estava naquele consultório ali, assim, apenas falando isso, estava ali naquele consultório depois de quase 5 anos de opressão maligna, né? E eu realmente, no local que eu estava, não tinha igreja batista, então eu falei, porque eu aceitei Jesus lá em Tocantinópolis, lá no Goiás, né, que agora é Tocantins. E aí eu vim morar no local que não tinha igreja batista. Eu não vou, né, porque não tem, só tinha uma igreja, tinha mais uma igreja adventista, tinha uma igreja lá do Salvador, que o pessoal só ia lá de ano em ano. Tem até aqui no Anil, né? Então, mas eu não ia, meu irmão. E aí eu fui oprimido mesmo. Oprimido até o ponto de ele me levar para o suicídio, querer que eu me suicidasse. E realmente eu fui buscar ao Senhor. Isso é uma história longa, né?
Isso passou, são 5 anos, e a coisa... Só que essa situação, ela terminou dentro do consultório. Né? Eu estava dentro do consultório, e aí estava consultando os pacientes aqui. É claro que muita coisa tinha acontecido antes, né? E aí vi uma voz assim, olha, eu vou matar a tua irmã. Só tinha uma irmã. Tudo era macho, né? Geralmente, quando você tem uma irmãzinha, né, a atenção volta toda para ela. E aí, se não falar, eu vou dar um desastre com a tua esposa, que a minha esposa tinha ido atender outras pessoas lá. E eu fiquei aqui dentro do consultório, aquela luta orando, né? E vinha aquela voz, entrega a tua mente para Cristo. Entrega a tua mente para Cristo. E eu atendendo aqui, né? O paciente chegando e eu atendendo. Aí, daqui a pouco, eu falei, não, eu vou obedecer a essa voz. Fechei a porta do consultório e me ajoelhei e coloquei meus braços sobre a cadeira do paciente, né, que sentava, né? Não tinha mais ninguém, tinha trancado a porta. Aí veio a voz, que era a voz do Espírito, com certeza, dizendo, lava a mente com o sangue de Cristo. E a minha... Tu sabe que é um lençol? Hoje em dia ninguém sabe isso, que já tem máquina de lavar, né? Mas naquele tempo o pessoal fazia força para ir torcendo o lençol para tirar água. Assim foi torcida a minha cabeça. Assim como fosse torcida várias vezes, e saía coisas querendo ficar aí, mas saía, ia saindo, né? Com certeza, era opressão terrível. Era um maligno ali. E aquilo foi torcida várias vezes, e daqui a pouco entrou uma luminosidade poderosa naquele consultório, uma luz que era mais... A luz realmente era mais do que o sol, brilhou exatamente no consultório aquilo ali. E eu ouvi uma voz lá no alto. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais irremida entrar nos céus. Sabe o que eu fiz nessa hora? Fiquei caladinho. Eu disse, glória a Deus! Dentro do consultório, glória a Deus! Aí, rapaz, o pessoal lá fora já... Imagine aquela turma lá fora na fila esperando. Aí, quando eu vou abrir a porta, eu abro a porta, a luz é tão forte que eu não consigo ver as pessoas direito. Mas vem de lá uma senhora com uma criança, né, talvez uns 10 anos, e ela passa da porta, eu estou sentado, eu digo... E a criança estava com os olhos ictéricos, amarelados, provavelmente uma hepatite. Você acha que eu, como médico, senta aqui? Não. Falei, olha, se você quer que Jesus salva, cura e liberta, vai em nome de Jesus estar curado. Aí olhou para mim assim, rapaz, aí ficou ali, falou, o que esse cara quer aqui? Aí, da segunda vez, vai em nome de Jesus estar curado. Ela ficou assim, na terceira vez ela foi embora. E aí, todos os outros pacientes foram entrando. Aí agora eu sentei, vi os sintomas, aqui, vendo coisas, e depois passava a receita, mas evangelizando ele e tal, falando de Jesus. E aí eu dava a receita para eles, olha aqui, se você quer que Jesus salva, cura e liberta, pode, em nome de Jesus, estar curado. E assim foi com todos os pacientes. Cheguei lá para o chefe da unidade, disse, olha, eu quero sair mais cedo, que o negócio está... Aí fui para casa, né? E quando você estava viajando, atendendo, era lá em Caxias, lá em São João do Soter. Então ela estava para lá e eu fui para casa, e lá Deus fez tantas coisas, lá aconteceram, né? E daqui a pouco Concita chega lá chorando, olha, o pessoal disse que você ficou louco lá dizendo que você enlouqueceu. Falei, não, agora eu sou louco é por Jesus. Entendeu? Querida, a minha vida mudou completamente.
O meu foco era medicina, claro, continuou sendo medicina, mas muitas vezes o foco era o primeiro, e eu, inclusive, tive proposta, porque eu tinha feito o curso de saúde pública, né, e tinha tirado em primeiro lugar, não para, eu estou contando assim por orgulho ou por vaidade, mas porque Deus permitiu, isso faz parte do meu testemunho também. E chegando depois, o pessoal, tem uma vaga aqui na presidência da fundação para você vir para cá. Eu falei, espera aí. Olha, o caminhão vai pegar a tua bagagem, tudo. Eu falei, espera aí. Aí fui orar, aí falei, não, eu vou ficar por aqui. Porque o meu foco já não era mais aquilo que era o foco do homem, mas era fazer a vontade de Deus. Então, querido, é importante quando você realmente tem Jesus como centro da sua vida, como centro, sabendo que Ele é Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, né? É dependência total. O pessoal diz assim, e o senhor morreu hoje? Fui fazer uma cirurgia de câncer do pulmão, pastor, você não tem medo? Não, eu falei, não, porque se Ele quiser me levar, estou no lugar bonzinho, não? Ficar aqui também. Então, é a vontade dele, né, querido? Então, você vê essa demonstração de Maria, foi uma demonstração, querido, realmente de adoração, de reconhecer o quanto era precioso Jesus para ela. E eu digo isso porque eu passei um ano em adoração a Deus. Nessa minha caminhada até a minha libertação, foi um ano de adoração, um ano de louvor a Deus, muitas lutas, mas o Senhor realmente providenciou a minha libertação e a minha salvação. Aleluia! Então, querido, e depois o pessoal falou assim, olha, o camarada é louco, né? Tanto que quando chegou lá isso foi no dia de quinta-feira, aí na sexta-feira, eu só falava em Jesus, 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 era o dia inteiro e tal, tudo era Jesus, não pude nem ir para o serviço, né? Fui lá na segunda-feira, quando cheguei lá na segunda-feira, o cara disse assim, ó, o chefe lá de São Luís mandou que deu para você 15 dias logo de licença. 15 dias de licença, quer dizer, ó, esse cara está... Essa altura, a cidade toda já sabia daquela história. Ó, 15 dias de licença para você. Né? O chefe daqui mandou dizer lá, ó, dá 15 dias de licença para ele. Que aconteceu, não é normal esse negócio. Então, voltei lá, 15 dias de licença. Aí foi explicar para o chefe da unidade, não, rapaz, isso aí não é nada disso, é uma situação espiritual. Não, eu não acredito nisso e tal. É difícil, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? Então, o homem dava no natural não entender. Mas eu disse não, né? Eu não vou receber, eu não vou passar por essa dispensa aí de 15 dias. Com certeza que eu não sou louco, né? Mas para eles era loucura. E continuei. Mas eles botaram lá um memorando. Proibido falar de futebol, de política e, por último, de religião. Quer dizer, não pode pregar aqui. Querido, então você vê o que Jesus é para nós. É a coisa mais importante o que eu recebi de Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Que recebi minha libertação, que ninguém poderia me libertar. E recebi minha salvação. Que é coisa mais preciosa do que isso? E mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu nunca pensei na vida que eu estaria num púlpito pregando, nunca. Isso nunca foi meu alvo. Mas Deus faz mudança ou não? Pega o camarada, vira de cabeça para baixo, bota de novo para cima. Não, agora a tua vida... Então, querido, isso que Maria fez era um gesto de gratidão. Eu vou dar o que eu tenho de mais precioso, né? E ela demonstrou esse gesto, nesse gesto, né? Não estava preocupada com ninguém. Não estava preocupada com ninguém. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para servir ao meu Senhor. Eu estou aqui para
dá para ele o que é mais precioso, né? E é claro que Maria demonstrou aquele amor no momento oportuno. No momento oportuno, ela demonstrou esse amor, querido. Ela demonstrou esse amor no momento oportuno. Que momento oportuno era esse? O momento oportuno era exatamente que Jesus estava fazendo ali o quê? Estava ungindo Jesus para a morte. A palavra diz aqui, mas Jesus, deixai-a porque a molestais. Ela praticou a boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, que quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Nem sempre o tendes. Querido, ela realmente demonstrou esse amor, essa generosidade com Jesus antes da sua morte, antecipando para ungí-lo para a morte. Era comum naquele tempo ungir as pessoas, preparar o corpo, e essas pessoas levavam perfumes para preparar aquele corpo para a sepultura, né? Só que Jesus estava vivo ainda. Jesus estava vivo. Só que ela antecipou essa unção, né? Ungido Jesus para a morte. E nós sabemos, querido, que outras mulheres foram também ungir Jesus. Foram ou não foram? E Marcos 16, olha aqui. Marcos 16, de 1 a 6, olha o que diz aqui. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamá-lo. Perfumes, estavam levando. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Qual era o objetivo deles? Levar aromas, né, para embalsamar Jesus. Diziam umas aos outros: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Eles, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde eu tinha posto. Elas foram lá, também com a mesma intenção de preparar o corpo de Jesus. Porque quem tinha colocado o corpo de Jesus lá, vocês se lembram, né? Quem preparou aquilo lá foi Nicodemos e José de Arimateia, e colocou lá o corpo lá dentro, né? Ela falou: não, mas vamos lá fazer esse trabalho aqui, né? Então, querido, e nós sabemos que aconteceu isso. Elas chegou lá, encontraram o corpo? Não. Só quem ungiu o corpo de Jesus antes da morte foi quem? Maria. Só Maria. Elas foram com esse intuito, mas ele já estava vivo. Mas agora ressuscitado. Agora um Jesus glorioso. Um Jesus glorificado. Um Jesus que estava ali com o corpo glorificado. Um corpo que estava ali andando, que nada agora poderia detê-lo. Tanto que você se lembra que a porta estava fechada lá num determinado tempo, com os discípulos, ele não precisou de porta não, ele entrou. Aleluia! Então, querido, ela foi exatamente no tempo. Querido, muitas vezes, nós mandamos flores para as pessoas depois que morrem. Fazemos isso ou não? Com frequência? Né? Muitas vezes você não manda flores quando está vivo, mas manda depois que morre. É ou não é? E depois que morre, a pessoa não sente mais cheiro, não vai, aquelas flores não vai resolver nada. Claro que é um gesto, né, de amizade, de coisa, mas muitas vezes nós esquecemos de fazer isso durante o nosso convívio aqui terreno com as pessoas, né?
Hoje mesmo eu estava pregando lá no velório, faleceu a tia do Hernani. E eu estava falando sobre isso, né? Que realmente não adianta. Aquele corpo ali e já não estava mais ali. Ela estava na glória que tinha aceito Jesus. Entendeu? Mas nós não fazemos durante a vida terrena. Nós queremos depois. Isso acontece muito em família, muitas vezes. As rusgas que tem nas famílias, existem problemas, e depois é que vão mandar flores, querido. O importante é mandar flores antes. Maria se antecipou. Aleluia! E ela, querido, ela depois, ela recebeu um elogio. Né? Primeiro diz, deixai-a porque a molestais? Ela praticou a boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendem convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Hoje está sendo contado para a memória de Maria o que ela fez nesse momento. Nós acabamos de falar aquilo que Jesus tinha dito, onde for pregado o evangelho, né? Onde for pregado o evangelho, será contado também o que ela fez por mim. Pensa bem. Onde for pregado o evangelho, eles vão ter que contar o que essa mulher fez comigo. Né? Querido, e isso é importante. Ela disse que a memória, né? Aquilo seria contado no mundo inteiro, para que a memória de Maria não fosse apagada, porque aquilo que ela fez continua ressoando, né, sobre toda a terra. Onde quer que se pregue o evangelho, está lá Maria, o gesto que ela fez para Jesus. Queridos, e ela colocou ali um vaso de alabastro. Foi ou não foi? Um perfume preciosíssimo. E era aquilo o mais importante, era o mais precioso. Querido, e aqui hoje tem muitos vasos de alabastro. Aqui tem vasos de alabastro, não sei, na mão. Você agora não pode ungir mais Jesus vivo, né? Você agora vivo, quer dizer, fisicamente, mas você pode ser um vaso de alabastro. Aleluia! Você pode ser um vaso de alabastro. Olha que 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Diz o seguinte, querido: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Querido, esse vaso, que é cada um de nós, detém um perfume. Detém um perfume. Não é mais o perfume de nardo puro, que era um valor muito alto naquela época. Só que esse perfume que nós temos, não tem dinheiro que possa comprar aqui na terra. Lá tinha o preço estipulado. Nós temos em nós somos o bom perfume de Cristo. Pensa bem, ela jogou perfume sobre Jesus, mas hoje nós somos o bom perfume de Cristo. E o que nós vamos fazer com esse perfume que somos nós? Que nós somos esse vaso com esse perfume. Esse vaso, querido, ele deve cada dia mais espalhar esse perfume.
Nós sabemos que quando foi quebrado aquele vaso de alabastro, o que aconteceu? Aquela casa se encheu daquele perfume. E nós precisamos, querido, encher do perfume de Cristo por onde quer que nós possamos ir. Por onde quer que nós possamos ir, nós somos o perfume de Cristo, e é exatamente isso que acontece. Nós somos agora esse perfume, somos o vaso, mas desse perfume que é muito mais valioso que nenhum dinheiro da terra pode comprar, que é o perfume. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, e nós nos transformamos no perfume de Cristo. Aleluia, no perfume de Cristo, e nós precisamos espalhar, onde quer que nós possamos ir, nós possamos ser esse perfume, e esse perfume, querido, ele se manifesta através do nosso testemunho, através da nossa vida com Deus, por onde quer que nós andarmos, né? Nós sabemos que Maria, a memória dele continua, nós sabemos o que aconteceu com Maria, porque as palavras do Evangelho realmente falam isso. Mas, querido, vieram tantos outros que nós temos conhecimento de coisas tremendas e poderosas. O livro de Atos, ali, né, nós sabemos do que aconteceu ali, com as pessoas que deram as suas vidas por amor a Cristo. Eles derramaram esse perfume por onde quer que eles iam. Querido, só que agora é a nossa vez. Passou a vez de Pedro, passou a vez de João, de Paulo, agora é a nossa vez. A espalhar esse perfume por onde quer que nós andemos. E essas pessoas vão ver esse perfume que ele fala das nossas ações, do nosso andar, do nosso falar, né? Isso é importante para nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós, porque eles vão sentir esse perfume. Eu quero esse perfume. Aonde foi que você encontrou esse perfume? Você, quando compra um perfume aí muito bom, né, que você gasta um dinheiro, o pessoal, onde foi que você comprou esse perfume aí? É ou não é? Querido, imagine você sendo esse perfume. Rapaz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma criança de Deus, exalando o perfume do Senhor. Aleluia! Que nós possamos nos derramar, querido, e derramar esse perfume por onde quer que nós andemos. Esse é o propósito de Deus para nós hoje. Não só cantar, mas exalar esse perfume através da nossa vida, né, com Deus. Para que as nossas boas obras, as pessoas possam ver e glorificar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tem vaso de alabastro aqui? Vasos com perfume muito mais precioso do que o perfume que Maria derramou. Aquilo era muito valioso para ela. Agora nós estamos a derramar o perfume de Cristo, o perfume de Cristo, o perfume de Cristo, que Ele opera a libertação, opera a salvação na vida das pessoas. E nós que somos esse perfume, por onde quer que nós andemos, esse perfume vai estar, né? As pessoas vão estar sentindo, vão estar olhando para nós, a nossa vida com Cristo, né? E vão realmente dizer: eu quero isso, eu quero essa vida, eu quero também ter esse perfume, eu quero também ser um vaso para derramar esse perfume, eu quero esse perfume para mim. Aleluia! Que seja isso, querido, que nós possamos nos colocar e nos derramar diante de Deus, derramar diante dele e deixar que ele seja Senhor,
e cada dia mais em intimidade com Ele, porque a palavra do Senhor diz, querido, que o propósito de Deus para nós está aqui em Romanos, e sabemos que essa obra só é feita através do Espírito Santo de Deus. Ela não vai ser feita, o Espírito Santo de Deus, exatamente quando nós verdadeiramente queremos isso e nos comprometemos com Ele, com a palavra dEle, com viver para Ele. A palavra do Senhor diz, sabemos que todas as coisas cooperam, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O próprio Deus, através do Espírito Santo, ele pega a palavra, né? Nós sabemos que o instrumento do escultor, ele vai realmente colocando uma pedra, ele pega uma figura e vai transformando aquela pedra naquela figura que ele está vendo, né? E o Espírito Santo, através da palavra, vai nos moldando na mesma imagem dele. E esse perfume é derramado pelo Espírito Santo a cada dia. Quando nós nos dobramos, quando nós reconhecemos o Senhorio, quando nós temos alegria em buscar a Ele, temos alegria em ouvir a Sua palavra, temos alegria em vir ao culto, encontrar com os irmãos, e a comunhão com Ele, é tendo alegria, porque isso faz parte da nossa vida. Aleluia! Isso faz parte da nossa vida, onde quer que nós estejamos, seja lá no emprego, onde nós trabalhamos, seja em qualquer lugar, na universidade, no colégio, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, querido. Então nós precisamos, esse perfume está estocado aí, irmão. Tá? Só falta começar. Quer dizer, você é o bom perfume de Cristo. Isso fala das tuas ações. Fala do teu agir. Fala do teu pregar o evangelho. Tem relógio aqui, parece que eu passei da hora, não. Porque eu sou costume passar de hora, viu? Muitas vezes. Glória a Deus. Então eu queria orar, se o pastor permite orar, né? Orar pela igreja, essa igreja que faz 10 anos de vida. Isso é uma coisa poderosa, que nós temos 10 anos e sabemos que cada dia mais nós vamos andar, né, querendo mais do Senhor. Nós queremos mais, nós queremos exalar esse perfume, nós queremos nesse novo ano a fazer isso, por onde quer que nós andemos, nós levemos a palavra do Senhor, levemos a palavra, né? Porque nós temos esse perfume e as pessoas precisam ouvir essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem que o próprio Cristo pregou. Essa é a nossa mensagem. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, querido, é esse momento, né? E nós precisamos fazer isso. E eu quero orar, né? Eu vou lá pelo pastor, pela pastora Débora, como é o nome da menina? Elizabeth, né? Vou estar orando por essa família abençoada, né? Porque nós sabemos, querido, que esse homem aqui vai prestar conta de vocês lá nos céus. Se você ver o livro de Coríntios, eu estava lendo 1 Coríntios 4, 3 e 4, fala exatamente sobre isso. Nós somos responsáveis, são responsáveis por vocês. E vocês devem orar por eles, abençoá-los. Isso que a igreja deve fazer. Se achar alguma coisa, pastor, não gostei de... Tem gente que não gosta, né? Não gosto daquela palavra sua não, viu, pastor? Mas converse com ele, não é não? Eu lá na igreja, as pessoas já sabem que eu sou do tipo exortador, então ele fala, rapaz, o cara chega lá só paulada, né? Mas se não gostar, vai lá falar comigo, que eu vou conversar com você. Converse com ele também.
O nosso objetivo é cada dia mais abençoar. Cada dia mais, Senhor, derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder, né? Da tua força sobre a vida desse casal, né? De Débora, né? Do pastor, Elizabeth, aleluia. E sobre a vida do pastor é isso, querido. Como igreja você deve estar intercedendo. Por quê? Porque o negócio começa aqui do púlpito para lá. Aleluia. E vamos estar orando por eles então? Vocês vão estender as suas mãos. Senhor, nesse momento, eu coloco o teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, a sua esposa e a sua filha. Pastor Marcílio, Débora, Elizabeth. Nós declaramos, Senhor, que a tua força, o teu poder, a tua graça os envolvas cada dia mais. A força do teu Santo Espírito, o poder do teu Santo Espírito possam cada dia mais fortalecê-los em ti. E eles possam cada dia mais, Senhor, você os encha da tua sabedoria também a cada dia. E que ele cada dia mais, Senhor, possa ser esse instrumento que ele está sendo aqui nessa igreja. Que ele possa cada dia mais se alegrar em ti. E ver realmente as suas ovelhas verdadeiramente obedientes ao Senhor. E ovelhas comprometidas com Cristo. Que cada dia mais ele possa ver isso. E cada dia mais a tua glória, cada dia mais a saúde, cada dia mais a força, cada dia mais o poder, cada dia mais a sabedoria, a tua misericórdia sobre a vida do teu servo, os sustentando poderosamente nesse ministério, Senhor, e ser instrumentos para levar a tua palavra, para continuar esse ministério que foi entregue nas mãos dele por ti, e essa autoridade foi dada por ti a ele, Senhor. E nós louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pela vida de Marcílio. Pastor Marcílio, pastora Débora e da Elizabeth. Muito obrigado, Senhor. Porque tu os chamaste para esse ministério. Estão aqui nessa igreja, cumprindo o teu propósito, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra e testemunhando do teu nome aqui. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Senhor, e cada dia mais o poder do teu Espírito seja sobre essa família, em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.